Olá, minha gente. Olha só, dando continuidade, né? Vídeo mais curtinhos agora. A gente passei um vídeo para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial e agora eu vou fazer algumas considerações importantes, né? Faz parte do conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, primeiro eu botei aqui Segunda Guerra Mundial, né? Botei o Adolf Hitler na frente, né? Junto com parte do exército nazista, né? Que foi o grande responsável pela Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa ideia de Hitler construir uma Alemanha maior, universal, tomar toda a Europa e tal, iniciou com a invasão da Polônia, né? E depois foi crescendo para o lado leste, a invasão onde hoje é a Grécia, onde hoje é a Romênia, onde era a antiga Romênia, onde é a Romênia, né? Então, a França, a tentativa de invadir a Inglaterra, aí a quebra do Tratado de Não Agressão com a União Soviética. Aí você tem, né, todo esse conjunto de guerras que desencadearam pela máquina nazista. Esse conjunto de guerra que foi estimulado por esse regime totalitário nazista e que foi um grande desastre, né, que resultou na Segunda Guerra, que fez com que resultasse na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente viu isso, passei aquele vídeo lá, um esquemazinho bem prático, bem rápido. E aí eu quero fazer algumas considerações nesse momento, tá? Vamos lá. Civis da Segunda Guerra, né? Porque a gente fala em guerra, a gente fala em confronto armado, fala de exércitos lutando, né? Força aérea. Mas a gente tem que saber também que tem muito civil, né? O que é civil, né? O não militar, né? O cidadão comum. Então, muitas cidades foram destruídas. Teve diminuição da produção, uma vez que a indústria é atacada por um bombardeio, uma vez que os campos são atacados por bombardeios, você tem a diminuição da produção. Essa produção, tanto no campo quanto na cidade. Então, isso gerou muita fome, por exemplo. Né? A Inglaterra, que ficou sitiada durante semanas por invasões nazistas, mas não consegue, né, invadir, os nazistas não conseguem invadir a Inglaterra, né? E a Inglaterra sofreu muito com isso. A diminuição da produção agrícola da Inglaterra diminuiu mais de 45%, para você ter uma ideia. Né? Alguns países que foram dominados pelos nazistas, eles ficaram sem comida. Porque no ato da invasão, a comida era tirada da população considerada inferior, né, à lógica nazista. Né? Então, quem era a população superior? Eram os nazistas. Então, eram os alemães. Então, essa população ela foi tirado o alimento dela para dar para as tropas nazistas, as tropas alemãs. Então, muita gente sofreu, mesmo não estando no campo de batalha, certo? Então, os civis na Segunda Guerra Mundial, o impacto foi muito grande também. Né, gente? Uma guerra, né? A gente está no momento A gente está em uma guerra, né, contra o coronavírus, e a gente está vendo, né, o impacto na economia, como está sendo forte, né? E imagina uma guerra, de fato, né? Assim, contra um inimigo visível aos olhos, né? Contra bombas, contra cidades, países sitiados. Então você tem todo esse conjunto aqui que é importante a gente refletir. Casas foram invadidas, muitas mulheres violentadas por tropas, né? Não só nazistas, né? Mas tropas de todos os exércitos, de todas as nacionalidades. E talvez, né, uma coisa bem interessante para a gente pensar, principalmente para o Enem, é de como a mulher ocupou um espaço importante dentro do mercado de trabalho durante a Segunda Guerra. Pensando que, e lembrando que o exército, as forças militares são compostas predominantemente, para não dizer na época, né, exclusivamente, por homens, então as mulheres elas tiveram um papel muito importante na Segunda Guerra, foi onde elas compuseram essa força de trabalho, seja no campo, seja na cidade, na indústria armamentista e toda forma de produção industrial. As mulheres elas se tornaram presentes na Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse esforço de guerra, como se fala, né, essa produção para manter a guerra a partir da indústria armamentista, como a produção, de forma geral, teve nos seus quadros um crescimento muito grande da mão de obra feminina. Certo? Uma coisa quando a gente fala em Segunda Guerra, a gente tem que falar de todo jeito, que é o Holocausto judeu, né? Esse antissemitismo que foi construído na Alemanha, que atacou os judeus, teve como alvo os povos judeus. Então, lembrar de duas coisas que são importantes, né?
as leis de Nuremberg, que retirou os direitos civis dos judeus ainda em 1935, antes até de começar a Segunda Guerra, que ela começou em 1939. E essa tirada de direitos civis possibilitou que o exército nazista invadisse a casa dos judeus, tomasse os bens dos judeus, se apropriasse dos bens judeus e colocasse ele nos guetos, que eram parte da cidade que era separado só para os judeus, né, com a forma de exclusão, os guetos judeus. Certo? Em filme é muito comum mostrar isso. Né? Em 1941 você tem a política da solução final, que é a retirada do judeu dos guetos e a levada desses judeus para os campos de concentração e campos de extermínio. Foram criados vários campos de concentração, tanto na Alemanha como fora da Alemanha. Como, por exemplo, na Polônia. Auschwitz é considerado o maior campo de concentração nazista. Ele fica dentro do território polonês. E esses campos de concentração ele tinha duas características, né? Fazer o trabalho forçado desses judeus, né? E exterminar, matar, câmaras de gás, e cremação de pessoas vivas. Então, a indústria farmacêutica ela cresceu muito nessa época, porque ela usava, né, tem um experimento que se faz, alguns experimentos que se fazem, né, que custam vida de centenas de milhares de judeus. Então, como era uma coisa que a Alemanha queria descartar, queria se livrar, então a indústria farmacêutica ela cresceu muito após essa política ela ser posta em prática. Né? Isso tudo leva a gente a pensar e refletir sobre essas políticas, né, de caráter segregacionistas, que segregam, que dividem, que inferiorizam, certo? Então, isso é o avesso do que tem que acontecer numa democracia, né? Por exemplo. Certinho? O Brasil no conflito. Como a guerra fala Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou da Guerra Mundial. Em 1942, mesmo o Brasil sendo uma ditadura, o Brasil ficou do lado dos aliados, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Soviética, os aliados. Então, isso aconteceu porque submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros. E isso forçou, e é um pedido mesmo, né? A população vai à rua, né? Que pede para o governo, para o Estado, né? Na época o governo Vargas, colocar o Brasil na Segunda Guerra. E esse local que o Brasil vai para a Segunda Guerra, ele é contra o totalitarismo, né? Contra o nazifascismo, do lado dos aliados. E incentivado principalmente pelos Estados Unidos, que já estavam de olho aí, né? Na União Soviética e queria trazer o Brasil para o lado deles, dos Estados Unidos. É uma coisa que a gente vai estudar depois, né? A Guerra Fria. E aí você vai ter a concessão de bases militares aqui no Brasil, em Recife, Natal, para os aliados. Né? E leia-se aliados, leia predominantemente, né? Quase exclusivamente, os Estados Unidos. Getúlio Vargas ele fazer ele é um cara muito inteligente, muito politizado, né? Ele aceita esse lado dos aliados, ele aceita financiamento dos Estados Unidos, investe na indústria aqui, na extração de minérios, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, né, ela vai ter um incentivo muito grande do dinheiro dos Estados Unidos. Né? Então, vai fazer com que o Brasil ele fique do lado dos Estados Unidos, fique do lado dos aliados contra o nazifascismo. E chega a enviar, né, para a guerra a Força Expedicionária Brasileira e a Força da Aeronáutica Brasileira, certo? Então você tem aí no Brasil, você tem aqui no Brasil entrando na Guerra Mundial. Outros países entraram de outra forma. Para a gente interessa mais ver como é que o Brasil se comportou. Né? Comportou do lado dos aliados e se comportou, né, enviando também, né, soldados e principalmente, né, enfermeiros, enfermeiras, e produtos para a saúde, né, para os campos de guerra. E também outra coisa que merece, né, que a gente leve em consideração quando a gente fala do Brasil, no conflito da Segunda Guerra, é a consequência que teve para muitos imigrantes alemães, italianos e japoneses, né, retaliação aqui dentro do Brasil. Esses imigrantes começaram a ser vistos com maus olhos. Muitos perderam os empregos, outros começaram a ser perseguidos, no contexto de guerra. Beleza? Bombas atômicas.
No final da Segunda Guerra, em 1945, os Estados Unidos detonou 2 bombas atômicas, 2 bombas de hidrogênio na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, como uma forma de dizer assim, está acabando a guerra e olha o que eu tenho nas mãos. Eu tenho bomba, armamento nuclear. A pergunta é, seria mesmo necessária a explosão dessas bombas atômicas? Seria mesmo necessário isso para pôr fim à Segunda Guerra Mundial? Certo? Reflitam sobre isso e tentem pesquisar um pouco sobre isso, tá? E aí, dentro dessa reflexão, a gente tem outra reflexão que se conecta a essa, né? A tecnologia entre avanços e retrocessos. Então, a tecnologia, ela tem seu lado muito positivo e tem seu lado muito negativo, né? Então, a tecnologia para a energia nuclear, a base dela é a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, né? Então, você tem, né, a tecnologia entre avanços e retrocessos. Nesse caso, né, talvez uma das marcas mais profundas e mais traumáticas da história, nesse confronto direto, que é a explosão das 2 bombas nucleares no Japão, quando o Japão já estava se rendendo. Então era uma forma dos Estados Unidos mostrar poder, era uma forma dos Estados Unidos mostrar para que veio e o que tinha em mãos para um futuro, para um mundo que ia mudar. Depois da Segunda Guerra, o mundo mudou. A gente vai estudar isso durante a Guerra Fria. E, talvez por fim, vamos falar sobre a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A Organização Internacional, que é a ONU, ela teve como premissa principal, né, da sua criação, e a criação da ONU ela é feita pelos as pessoas, os países que vão vencer a guerra, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética e China. Então, compõem o Conselho de Segurança da ONU até hoje, esses 5 países. E como uma forma de evitar outros confrontos e outros abusos totalitários, outros abusos em relação aos direitos das pessoas, a ONU é criada, essa organização internacional. E talvez um dos grandes legados da ONU, em 1947, é criado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante, é o primeiro documento, e até hoje o documento mais completo, em relação aos direitos universais dos homens, direitos humanos, certo? Todo homem, toda mulher, eles são sujeitos de direitos e não pode ser negado direitos a pessoas. Então, a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos é essa. Eu trouxe aqui o artigo 1º só para a gente refletir. Eu quero que depois vocês pesquisem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, para vocês verem outros tópicos que são importantes e até hoje servem para nortear essa coisa que se constrói ao longo do tempo, que são os direitos humanos. Direitos humanos nada mais é do que dizer assim, ó, todo mundo é sujeito de direito. Se você comete algum crime, obviamente, você vai ser punido de acordo com a legislação do seu país. Mas que todo mundo tem direito a ter direito. Direitos humanos é isso. E foi efetivado de forma internacional numa cúpula depois da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de resposta ao que aconteceu, ao desastre da Segunda Guerra Mundial. Então, o artigo 1º ele traz o seguinte, né? Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Todos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Né? Isso é uma premissa democrática, isso é uma premissa onde se busca a equidade de direitos, de deveres entre os países, entre as pessoas que compõem os países. Tá certo, minha gente? Então, de forma bem sucinta, bem rápida, eu trouxe aqui alguns pontos que são importantes no nosso estudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Criação da ONU, né, essa reflexão sobre as bombas atômicas, como foi que o Brasil se comportou na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto Judeu, que sempre é uma coisa cobrada em prova, os civis na Segunda Guerra Mundial, chamam a atenção aqui para a participação feminina no mercado de trabalho durante a Segunda Guerra. Enfim, são pontos relevantes, pontos que têm desdobramento, cabem a você em casa aí,
pesquisar, ir atrás de alguns pontos desse aí e fazer o seu mapinha mental, beleza? Próxima aula, a gente continua nosso conteúdo. E a gente vai ficar fazendo assim, vídeos mais curtinhos, tá certo? Para a gente tentar dar conta aí. Um forte abraço e depois marcaremos a aula síncronas, tá? Para a gente tirar dúvida, para a gente fazer um debate. Até mais!